Olá, crianças! Hoje nós vamos fazer a leitura de um livro muito bacana do Monteiro Lobato, tá? O nome dele é Emília no País da Gramática. Ele é um livro que faz parte de uma série de livros, de uma coleção, na verdade, né? Do Monteiro Lobato. Vou compartilhar com vocês aqui e vamos fazer a leitura, tá bom? Essa vai ser uma leitura programada. Toda quinta-feira eu vou mandar uma partezinha para vocês acompanharem, ok? Então, o título é Emília no País da Gramática. Deixa eu arrumar aqui. É da série Pica-Pau Amarelo, né? O autor é Monteiro Lobato. Bom, Monteiro Lobato é uma pessoa muito conhecida. Acredito que todos vocês já leram algum livro do Monteiro Lobato, certo? E esse daqui agora é bem próprio para a nossa série, para o 5º ano. E fala bastante de gramática, e a gente vai, inclusive, ver alguns pontos do que a gente está estudando nas quintas-feiras, que são alguns pontos gramaticais. Vai ser bacana. Acredito que vocês vão gostar. Bom, o autor, então, é Monteiro Lobato, aqui está até a assinatura dele, da série Pica-Pau Amarelo, e o título Emília no País da Gramática. A editora é a Monte Cristo, que esse texto foi escrito bastante tempo, né? Então ele está revisado e completo, foi refeito por essa editora. Aqui estão os créditos, certo? E se a gente quiser fazer alguma sugestão, algum comentário, nós temos aqui o endereço eletrônico, ó. E-mail, hoje a gente aprendeu o que é um e-mail, né? É um correio eletrônico. E aqui está o endereço da editora, se a gente quiser fazer algum comentário. Nós vamos fazer uma roda de conversa sobre esse livro na próxima semana. Por isso eu peço que vocês fiquem atentos à leitura. Se quiserem assistir esse vídeo mais vezes, para vocês se prepararem, porque depois a gente vai escrever um comentário, um artigo de opinião. A gente vai aprender daqui a pouco o que é um artigo de opinião, certo? E aí a gente vai enviar para a editora acerca do que a gente entendeu, que a gente gostou no livro, fazendo os nossos comentários e as nossas observações. A gente vai aprender esse gênero nesse trimestre, ok? Aqui tem a ficha catalográfica, essa parte do livro é muito importante, a gente conversou bastante disso sobre isso na sala. Aqui tem todos os dados, os créditos, o gênero, certo? Aqui, ó, como eu referencio, né? Esse é o título do livro, o autor, olha, a data que ele viveu, né? Esse autor viveu aqui, essa ficha catalográfica, ela traz essa informação, o período que ele viveu, quando foi, em que cidade foi publicado esse livro, São Paulo, a editora, e o ano que foi publicado. Então, olha só, o Monteiro Lobato viveu esse período de 1882 a 1948. E ele escreveu esse livro durante o período que ele estava vivo, certo? Mas essa editora republicou, né? Ele fez uma nova tiragem do livro e renovou todos os termos que estavam ali, que estava da época, né? As palavras estavam apropriadas da época, então eles atualizaram, fizeram uma revisão no texto do Monteiro Lobato. O gênero está aqui, é ficção brasileira, literatura infanto-juvenil, ok? Aqui é um número de registro, é como se o ISBN é como se fosse o registro do livro, como eu e você temos RG, né, que é um registro geral, a identificação como pessoa. Aqui a gente tem, no livro, a gente tem o registro dele também, de maneira que outra pessoa não pode escrever ou pegar esse livro e dizer que é o autor, porque ele está registrado no nome do Monteiro Lobato, ok? Bom, introdução.
Coleção Pica-Pau Amarelo. Emília no País da Gramática. Este livro conta a viagem que Pedrinho, Narizinho, Visconde, Quindim e Emília fazem até o País da Gramática. Lá eles aprendem a língua portuguesa de um jeito muito divertido, usando a imaginação e a criatividade. Desse modo, ficam sabendo sobre a origem e o significado das palavras e como escrevê-las corretamente, formando frases coerentes e coesas. Muito bem. A gente viu lá na indicação da ficha bibliográfica que esse livro é uma ficção brasileira. O que significa dizer que é uma ficção? Quero que vocês pensem um pouquinho. Ficção é algo criado. Não aconteceu realmente. É um tipo de gênero que não é um relato, uma narrativa de um fato que aconteceu. É uma história imaginada, criada, mas que toma proporções bem próximas à realidade. Então, veja bem, essa viagem que Pedrinho, Narizinho e Visconde fazem até o País da Gramática, ela é uma viagem que poderia, né, ela acontece, que poderia acontecer até de maneira real. Mas esse país, por exemplo, ele não existe de verdade. Existiu na imaginação do Monteiro Lobato. Então, são uma ficção, são fatos que poderiam ter acontecido, mas que só aconteceu na imaginação do autor. Por isso é uma ficção. Podia ter acontecido. Um país existe, eu poderia viajar para um país, mas o país da gramática, aí já é imaginação do autor, ok? Algumas partes vão estar parecidas com a realidade, algumas partes dessa narrativa podem ser próximas da realidade, mas no final, o resumo da obra é imaginação, ok? Ou seja, tudo que estiver escrito aqui não necessariamente existiu, mas na imaginação do autor poderia ter existido. Qualquer semelhança com algum outro episódio é mera coincidência. Então vamos lá. E o objetivo dessa viagem era conhecer um pouco mais da língua portuguesa, por isso nós escolhemos esse livro. Por isso que eu escolhi, né? Eu pensei num livro que ajudasse a gente a aprender a gostar da gramática, que é o que a gente está estudando nas quintas-feiras. Emília no País da Gramática, além de divertido, é provavelmente a mais original gramática já escrita, no qual a nossa língua é apresentada como um país, o país da gramática. É povoado por sílabas, pronomes, numerais, advérbios, verbos, adjetivos, substantivos. Livro este que prova que a gramática pode ser estudada de maneira divertida. Olha só, a professora já tinha falado, né? Agora aqui tem uma nota ao leitor. Então é importante verificar essa anotação. O que será que ele está querendo explicar para nós? Será que tem algum cuidado especial na hora de ler essa obra? Vamos observar. Desde a época em que Monteiro Lobato escreveu Emília no País da Gramática, em 1934, foram feitas várias alterações na nomenclatura gramatical e na gramática em si. Isso explica porque alguns termos por ele empregados nesta obra podem parecer desatualizados. Então, olha só, nós vamos ler esse livro e vamos ter essa percepção. Vamos estar sempre alertas. Quando ele escreveu esse livro, Monteiro Lobato, faz bastante tempo, em 1934. Né? Já vai fazer 90 anos, né? Quase 90 anos, mas nós estamos em 20, 86, agora me fugiu a matemática, né? Mas bastante tempo, certo? E nesse tempo, nós já tivemos várias reformas na nossa língua,
e algumas coisas podem parecer desatualizadas. No entanto, quando chegar nesses termos, nós vamos dar uma paradinha, a gente vai fazer uma análise e vai ver o que era e o que é. Por isso, a Pro vai fazer uma leitura programada com vocês, ok? Só para a gente conhecer um pouquinho os outros livros da coleção, aqui tem a descrição deles. 1, Reinações de Narizinho, talvez vocês já até tenham lido esse livro. 2, O Saci. 3, Caçadas de Pedrinho. 4, As Aventuras de Hans Staden. 5, Viagem ao Céu. 6, Memórias da Emília. 7, Peter Pan. O 8º, que é o livro que nós estamos lendo, nós vamos ler, né? Emília no País da Gramática. O 9º, Aritmética da Emília. Olha só que interessante, é que isso aqui vai falar alguma coisa de matemática, né? Aritmética tem a ver com matemática. E 10º, Fábulas de Monteiro Lobato. Então, nós estamos no número 8 de uma coleção de 10 livros. Aliás, tem mais, né? Serões de Dona Benta, número 11. 12, História das Invenções. 13, Dom Quixote das Crianças. 14, O Poço do Visconde. 15, Histórias de Tia Anastácia. 16, O Pica-Pau Amarelo. 17, Os 12 Trabalhos de Hércules. 18, O Minotauro. 19, A Chave do Tamanho. 20, A Reforma da Natureza. Aí vai até o 23, né? Nós estamos no 8º livro de uma coleção de 23 livros. 21, Geografia da Dona Benta. Olha, que interessante. Esse autor, vocês acham que ele se importava com a escola, com o conhecimento geral? 22, História do Mundo para Crianças. 23, Histórias diversas. Não é interessante ele escrever livros de literatura acerca dos outros conhecimentos? Muito interessante, né? Por isso que a Pro escolheu esse livro para a gente conhecer um pouquinho da gramática junto com a literatura. Muito bem, vamos lá ao nosso livro. Emília no País da Gramática. Uma ideia da senhora Emília. Este é o primeiro episódio. O que vocês acham que vai acontecer nesse primeiro episódio? Emília no País da Gramática. Uma ideia da senhora Emília. Emília é uma senhora? A gente conhece a Emília? A Emília é um personagem? É uma pessoa real? Dona Benta, com aquela paciência de santa, estava ensinando gramática a Pedrinho. No começo, Pedrinho resingou. Maçada, vovó. Basta que eu tenha que lidar com essa chateação lá na escola. As férias que venho passando por aqui são só para brinquedo. Não, não e não. Mas, meu filho, se você apenas recordar com sua avó o que anda aprendendo na escola, isso valerá muito para você mesmo, quando as aulas se reabrirem. Um bocadinho só, vamos, meia hora por dia. Sobram ainda 23 horas e meia para os famosos brinquedos. Pedrinho fez bico, mas afinal cedeu. E todos os dias vinha sentar-se diante de Dona Benta, de pernas cruzadas, como um oriental, para ouvir as explicações de gramática. Ah, assim sim, dizia ele. Se meu professor ensinasse como a senhora, a tal gramática até virava brincadeira. Mas o homem obriga a gente a decorar uma porção de definições que ninguém entende, de tongos, fonemas, gerúndios. Emília habituou-se a vir assistir às lições e ali ficava a piscar, distraída como quem anda com uma grande ideia na cabeça. É que realmente andava com uma grande ideia na cabeça. Disse ela um dia depois de terminada a lição. Por que
que em vez de estarmos aqui a ouvir falar da gramática, não havemos de ir passear no país da gramática. O menino ficou tonto com a proposta. Que lembrança, Emília! Esse país não existe, nem nunca existiu. Gramática é um livro. Existe sim! O rinoceronte. O personagem aparece pela primeira vez no livro Caçadas de Pedrinho, na coleção. Que é um sabidão, contou-me que existe. Podemos ir todos montados nele. Topa? Perguntar a Pedrinho se queria meter-se em uma nova aventura era o mesmo que perguntar a Macaco se quer banana. Pedrinho aprovou a ideia com palmas e pinotes de alegria e saiu correndo para convidar Narizinho e o Visconde de Sabugosa. Narizinho também bateu palmas e se não deu pinotes foi porque estava na cozinha de peneira ao colo ajudando tia Anastácia a escolher feijão. E onde fica esse país? Perguntou ela. Isso é lá com o rinoceronte, respondeu o menino. Pelo que diz a Emília, esse paquiderme é um grandíssimo gramático. Com aquele cascão todo. É exatamente o cascão. É exatamente o cascão gramatical, asneirou a Emília, que vinha entrando com o Visconde. Os meninos fizeram todas as combinações necessárias e no dia marcado partiram muito cedo a cavalo no rinoceronte, o qual trotava um trote mais duro do que a sua casca. Trotou, trotou e depois de muito trotar, deu com eles numa região onde o ar chiava de modo estranho. Que zumbido será esse? Indagou a menina. Parece que andam voando por aqui milhões de vespas invisíveis. É que já entramos em terras do país da gramática, explicou o rinoceronte. Estes zumbidos são os sons orais que voam pelo espaço, soltos no espaço. Não comece a falar difícil, que nós ficamos na mesma, observou Emília. Sons orais? Que pedantismo é esse? Som oral quer dizer som produzido pela boca. A, E, I, O, U. São sons orais, como dizem os senhores gramáticos. Mas diga logo que são letras, gritou Emília. Mas não são letras, protestou o rinoceronte. Quando você diz A ou O, você está produzindo um som. Não está escrevendo uma letra. Letras são sinaizinhos que os homens usam para representar esses sons. Primeiro, há os sons orais. Depois é que aparecem as letras para marcar esses sons orais. Entendeu? O ar continuava num zum-zum cada vez maior. Os meninos pararam muito atentos a ouvir. Estou percebendo muitos sons que conheço, disse Pedrinho, com a mão em concha ao ouvido. Todos os sons que andam zumbindo por aqui são velhos conhecidos seus, Pedrinho. Querem ver que é o tal alfabeto? Lembrou Narizinho. E é mesmo, estou distinguindo todas as letras do alfabeto. Não, menina, você está apenas distinguindo todos os sons das letras do alfabeto, corrigiu o rinoceronte com uma pachorra igual a de Dona Benta. Se você escrever cada um desses sons, então sim, então surgem as letras do alfabeto. Que engraçado, exclamou Pedrinho, sempre de mão em concha o ouvindo
ao ouvido. Estou também distinguindo todas as letras do alfabeto. O A, o C, o D, o X, o M. O rinoceronte deu um suspiro. Mas chega de sons invisíveis, gritou a menina. Toca adiante, quero entrar logo no país da gramática. Nele já estamos, disse o paquidermo. Esse país principia justamente onde o ar começa a zumbir, os sons pelo ar, e que são representados por letras, fundem-se logo adiante em sílabas, e essas sílabas formam palavras, as tais palavras que constituem a população da cidade onde vamos. Reparem que essas letras, as 5 vogais que governam todas as outras, são as senhoras vogais, 5 madamas, emproadas e orgulhosíssimas, porque palavra nenhuma pode formar-se sem a presença delas. As demais letras ajudam, por si mesmas, nada valem. Essas ajudantes são as consoantes. E como a palavra está dizendo, só soam como uma vogal, adiante ou atrás. Pegue as 18 consoantes do alfabeto e procure formar com elas uma palavra. Experimente, Pedrinho. Pedrinho experimentou de todos os jeitos, sem nada conseguir. Vamos experimentar também? Vamos tentar escrever alguma palavra usando só consoantes? Vamos fazer esse desafio? Na próxima quinta-feira eu quero ver quem conseguiu. O Pedrinho parece que não conseguiu, mas acho que vocês são mais espertos que o Pedrinho. Vamos tentar escrever alguma palavra sem nenhuma vogal? Até quinta-feira.